Muito bom dia a todos os presentes. E lá em Boa Vista, Brasil, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que o reverendo Daniel Melo pastoreia, lá em Boa Vista, Brasil, e todos que estão lá com ele, nessa manhã de hoje, domingo, 30 de junho deste ano 2024. Que Deus te abençoe grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, e te guarde e sempre te dê todo o conhecimento e sabedoria do programa divino correspondente a esse tempo final. E continue sendo de luz onde queres que fores, a todo o povo de Deus, aos escolhidos de Deus, os quais nesse tempo estão sendo preparados para a transformação. Que Deus cuide e guie os teus passos e te abençoe grandemente. E saibas que aqui tem um povo que te ama e sempre está orando por ti, por sua esposa Ruth também, e pelos que te acompanham. E todos que estão nos vendo também através do satélite Amazonas, e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje, domingo 30 de junho, que Deus nos permitiu chegar até esse lugar e orar a Deus e estar glorificando o seu nome com os louvores e estar preparados para receber sua palavra, suas bênçãos. Toda palavra vem por meio do instrumento. Consequentemente, quando a bênção é falada por meio desse instrumento, que é a boca de Deus, no tempo que Deus está dando esta bênção. Como falei nesta manhã, nessa semana, Sara Melendes, minha esposa, está aniversariando. Aniversaria no dia 4 de julho. E eu peço as bênçãos do Altíssimo sobre ela, a abençoe e a guarde e lhe dê muita sabedoria e entendimento para continuar sendo de bênçãos para os ministérios, e que o Senhor se agrade de tudo que ela faça, que a cuide e a proteja de todo perigo. E ela representa a Igreja Noiva também, e que Deus também a proteja nesse tempo e nos ajude a todos chegar à terra prometida do novo corpo. Estamos em um tempo muito importante, um tempo no qual Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Não está fazendo outra coisa que não esteja nas Escrituras e no que foi profetizado. Por isso nos unimos às palavras de Jesus quando falou ali no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11, que é a escritura que o nosso irmão William usou ali para essa mensagem que temos para hoje. A simplicidade de Deus. E ali Jesus falou essas lindas palavras. Capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, no versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Aí está o segredo, aí está o mistério. Saber quem é o Filho. A simplicidade de Deus. Podem se sentar, por favor. Essa mensagem que estaremos vendo e escutando, ele pregou 9 de fevereiro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. E em alguns lugarzinhos ali, iremos ver nesses extratos o que ele nos fala dessa simplicidade que Deus operou em cada tempo. Vejam na mensagem O que revela as coisas secretas, pregado 20 de novembro de 2010 em São Paulo, Brasil. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Todos que estão ali. E Deus derrame bênçãos sobre o Brasil. As bênçãos que estão, as bênçãos contidas para esse lugar. O nosso irmão ele disse: e seremos bem-aventurados quando estivermos vendo o cumprimento dessas promessas, entendendo-as e crendo-as, e estaremos recebendo a palavra que estará sendo trazida pelo Espírito Santo, operando esses ministérios. E estará operando o ministério de Jesus Cristo também. E recordem que foi o Espírito Santo que operou esses ministérios em Jesus. Foi o Espírito Santo que operou o ministério de Elias, em Elias o Tesbita, em Eliseu, João Batista, e no reverendo William Branham, no meio do cristianismo. E será o mesmo Espírito Santo novamente. Na mensagem do livro Os Selos, que ele intitulou essa série, começando com a mensagem Deus em Simplicidade, na página nos disse na página 24. Embaixo, na página 24. Vamos começar na 23 para ter toda essa parte onde ele começa a falar de Moisés. Na página 23, diz: também nos dias de Moisés era novamente um tempo de liberação. Quando Deus está a ponto de fazer algo para a liberação do seu povo, ele envia uma mensagem para esse povo, e é algo tão simples como veremos na abertura desses selos. E em cima desse parágrafo, onde fala um tempo, aí ele escreve simples. E esse é o meu propósito, em pregar primeiro isso, pois veremos que a abertura desses selos é algo tão simples. Do lado esquerdo escreve simplicidade. É algo tão simples que os elementos educados, instruídos, passam despercebido por uma distância sem medidas. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Recordem a simplicidade de Deus e como Deus se esconde na simplicidade. Agora, observa isso. Podem partir o átomo e todas essas coisas, mas quando chega a questão da vida, nem podem falar, nem dizer de onde vem. Deus esconde em uma simples folhinha de grama. Hoje podem enviar um foguete para a Lua e fazer tantas coisas, como radar e etc. Entretanto, não conseguem explicar a vida que existe em uma folhinha de grama. Isso é porque não pode ser explicado. É tão simples que passa e não percebem. Nos dias de Moisés, quando Deus estava preparado para
libertar os israelitas conforme sua palavra, o que ele fez? Escolheu uma família simples, da qual não temos nenhum registro, sabemos unicamente que eram da família de Levi. Êxodo 2:1. Era uma pessoa comum, talvez um oleiro que fabricava tijolos para o inimigo. Ele apenas era um simples escravo israelita. Mas Deus escolheu essa família para que dali nascesse o libertador. Uma família simples, judaica, judia. Ele não escolheu a família do rei ou uma família famosa, nem mesmo escolheu a família de algum sacerdote. Melhor, tomou uma família comum qualquer. Você viu? Isso é a simplicidade. E depois observa o que ele fez. Produziu um menino comum, um simples humano. Ele poderia ter dado ordem que o sol os libertasse se ele quisesse, ou até mesmo que o vento os libertasse, ou um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que quer, o que ele queira, você diz. Mas, irmão Branham, como você sabe isso? Porque Deus não muda seu programa. Por isso sabemos que nesse dia a coisa tem que ser simples. Você viu como ele sempre trabalha na simplicidade? Ele age na simplicidade. Lá no início, Deus poderia ter dado ordem que o sol ou o vento ou algo pregasse o evangelho. Porém, melhor, ele deu ordem ao homem. Ele ordenou o homem para esse propósito. E ele nunca muda. E nessa mensagem que ele intitulou também, Deus se escondendo na simplicidade, essa foi pregado, vamos ver aqui, 12 de abril de 63. Foi depois desses dias que pregou os selos. Ele pregou novamente esse tema e veja o que disse. Na página 9 desta mensagem diz assim: vocês sabem, Deus é tão grande, ele se esconde na simplicidade e depois se revela naquilo mesmo no qual ele se escondeu. E Deus é tão grande que pode se tornar tão simples. Isso é o que faz ele grande. Muitos passam despercebido por causa da forma tão simples que ele se esconde. Sabemos que o homem não pode fazer nada disto. O homem não pode se tornar tão grande para ser tão simples. Vê? O que faz com que Deus seja tão grande é porque ele pode ser tão simples. Ele se converte em simplicidade. E Deus não se revela em grandeza, em algo que nós chamamos grandeza. Agora, enquanto lemos a palavra e estudamos a palavra de Deus, vemos a maneira que Deus faz as coisas. Ele jamais pode mudar o seu programa. O que Deus diz, ele nunca pode retroceder quanto à sua palavra. Quando nós fazemos algo, eu posso fazer algo neste ano e penso, isso está bem, mas no próximo ano, ou até na próxima semana, eu posso ver onde eu estou errado. Mas com Deus não é assim, porque Ele é infinito. A sua primeira decisão, se Ele é chamado em cena para trabalhar, então o que Ele faz sobre essa base, nessa primeira decisão, é a maneira que Ele fará todas as vezes que tomar essa decisão novamente. Porque se Ele trabalha de certa forma em certa decisão, depois o mesmo tema aparece novamente. E se Ele não fazer da mesma forma que fez na primeira vez, então na primeira vez ele fez mal. E ali ele escreve: Deus sempre igual em cada ocasião paralelas às anteriores. Vejam se Deus promete enviar a sua revelação ao povo. Então tem que ir às Escrituras de Amós 3:7, que diz: não fará nada o Senhor sem antes revelar seu segredo aos seus servos profetas. Agora, continuando onde paramos, na página 24 do livro Os Selos, Ele nunca ordenou as denominações e nem grupo de homens, mas ordenou que o homem pregasse o Evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, mas ordenou o homem. Ordenou o homem. E quando trouxe a libertação para seu povo, enviou um simples ser humano nascido de uma família simples que eram escravos.
Que Deus nós temos se desenvolvendo na simplicidade. Agora, observa que ele permitiu que fossem educados na sabedoria mundana para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertados, mas pela fé. E do lado direito aí ele escreve, libertados pela fé. Deus permitiu que tivesse uma cultura, uma educação tão alta, de maneira que ele poderia ensinar a sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente. Deus estava com aquela família simples que talvez nem conseguia assinar o seu próprio nome. Agora, Moisés foi enviado às escolas do nível mais alto e tinha uma cultura tão alta, uma sabedoria que poderia ensinar sabedoria aos mestres, até aos gênios ele podia ensinar. Deus permitiu que ele pudesse chegar a essa condição para assim poder se manifestar em humildade. E do lado esquerdo aí ele escreve simples, para provar que a sabedoria humana não significa nada. E Moisés falhou miseravelmente no seu gênero. Deus permitiu para cumprir o seu propósito, para que falhasse. E na verdade falhou e até caiu. Agora, tudo isso foi para mostrar que não é pelo poder, nem pela força, e nem pela sabedoria do Egito, e nem pela sabedoria das nossas escolas, e nem pelo poder dos nossos seminários, e nem pelo número das organizações, e nem pelo poder do ensinamento sábio, mas pelo meu Espírito, diz Deus. A sabedoria de Moisés se foi completamente quando ele se encontrou com Deus na sarça que estava ardendo. Tirou os calçados, se humilhou e esqueceu da sua sabedoria. Do lado esquerdo ele escreve aí também a liberação, escreveu assim para cima. Deus estava preparando a libertação. Tinha que treiná-lo em sabedoria humana para permiti-lo cair e ensinar que não devemos apoiar nos braços da nossa própria sabedoria, nem mesmo na sabedoria de qualquer outro. O deixou cair para poder lhe mostrar sua mão. Vocês conseguem ver? Você consegue ver? O propósito de Deus ao fazer isso era para poder se manifestar em humildade. Permitiu que Moisés chegasse à posição mais alta antes de chegar a ser o próximo faraó. Era um poderoso general no exército e, conforme a história, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. E depois, quando se converteu à obra de Deus, com todo o seu talento, Deus deixou ele cair de cabeça para então colocar ele lá no deserto e tirar tudo aquilo à pancada. E depois, se aparecer frente a Moisés em humildade e enviar ele com um pedaço de pau na mão para libertar o povo. Aí em cima ele escreve tipo da palavra. E escreve também, um pau é igual à palavra. Moisés não pôde fazer isso com o seu treinamento militar, nem com a sua educação científica, nem com a força militar. Mas Deus lhe deu um pau torto lá do deserto e com isso ele foi e libertou o povo. Deus na humildade. E ele escreve simples. Deus na humildade, na simplicidade. Deus estava no pau torto e com Moisés. Porquanto Moisés tinha o pau, enquanto Moisés tinha o pau, ele tinha Deus, porque Deus estava em Moisés. Certo, não com exército nem com força, mas com meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. Mas Moisés, com a fé simples, tinha um entendimento pelo ensinamento da mãe dele que ele haveria de ser o libertador. Do lado esquerdo aí ele escreve fé. E no versículo que leu de Zacarias 4:6, do lado direito, uma pedra angular e as eras. E ele se treinou na força militar para esse trabalho, mas isso falhou. Você viu? Ele tinha um entendimento, tinha a educação, mas essas coisas não lhe serviram. Teve que esquecer de tudo isso e vir a uma simples conclusão de tomar a Deus por sua palavra e depois libertou
a gente, libertou o povo depois. Do lado esquerdo ele escreve simples. Deus liberta pela fé em sua palavra, sempre foi assim. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores? Na página 31 nos diz: e observa, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, você crê isso? Ele simplesmente guiou as ovelhas. Ele as tirou fora do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos falar muito mais disto, mas para enfatizar, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição dele. A mesma vara que foi de bênçãos para uns se tornou uma maldição para os demais. As mesmas águas da pregação que salvou a ele, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou a Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir o pastor profeta. Isso é certo. Se tornou uma vara de juízo. A natureza. Observa como Deus fala em sua natureza. E recordem que nos foi dito que a vara é a palavra. A natureza. Observa como Deus fala em sua natureza. Se somente tivéssemos tempo, eu escrevi uma anotação aqui, Deus falando em sua natureza. Não temos tempo para provar, mas provar depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, no qual ele envolveu essa cobra lá no deserto. Isso fala da expiação verdadeira que viria para a enfermidade e o pecado. Aquela mesma vara tinha se tornado em uma serpente frente a Faraó, e o próprio Faraó tratou de imitar isso com seus magos. E assim os modernos faraós de hoje fazem. E os crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem, tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde é que vem. Aí ele escreve, os imitadores. E jogar dentro de alguma coisa denominacional. Como é tão livre como o ar nunca será enjaulado. É tão simples, mas tentam fazer uma imitação. Aí ele escreve novamente, imitadores. Mas observa, essa mesma vara de pastor engoliu as outras cobras. Aonde estavam aquelas cobras? Eram varas no chão. E somente uma vara foi erguida, foi levantada. Os céus e a terra passarão, Jesus disse, mas minhas palavras não passarão. Falava a respeito da expiação verdadeira que haveria de vir para o pecado. Em cima ele escreve, a vara de Moisés é igual, Cristo, a palavra. E come as outras. A vara dos magos. As varas dos magos é igual à teologia humana, a palavra de homens, as quais deixarão de existir, e somente a palavra de Deus permanecerá. O futuro de Israel também ofereceu, e ali onde eu falei de Israel, agora no futuro, ali foi oferecido liberação da servidão da morte por um profeta pastor, um pastor profeta. Eles foram tirados fora da servidão por um pastor profeta com uma vara. Vê? Falava a respeito do futuro libertador de Israel, da morte e do inferno, por um pastor profeta, do qual falaremos. Agora, para todos como assim conhecemos a Israel, não receberam a palavra do pastor profeta, nem todo Israel o recebeu. Agora, eles queixavam. Quando estava fazendo os milagres, ele era uma grande pessoa, mas quando veio a sua mensagem, então isso era diferente. Todos os grandes sinais lhe seguem uma grande mensagem. Vocês sabem, ficaram no deserto e morreram por milhares.
Francamente, não houveram nem 2 deles que cruzaram, que foram salvos. De 2 milhões e meio, 2. E você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham. Jesus falou isso. Eles falaram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus falou, e eles todos estão mortos, eternamente separados. Viram? Todos eles. Observa, eles reclamaram a respeito da forma provida por Deus. Esse foi o motivo pelo qual eles morreram. Vejam, por que morreram? Porque desprezaram, rejeitaram a maneira provida por Deus. Agora fiquem atentos e que não lhes escape essas últimas observações. Eles queixaram, um grupo queixosos, reclamões. O que fez eles morrerem no deserto foi porque eles queixaram, reclamaram da maneira provida por Deus, um profeta, a liderança de um homem. Então me diga, quando Deus antes usou um grupo para lidar? Você não encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. E ali ele escreve, reclamaram, queixaram do caminho provido por Deus e foram eternamente separados de Deus. Corá, todos conhecemos que ele mesmo se uniram a ele e ele reclamou, dizendo que Deus não era justo em fazer uma coisa desse jeito, de usar só um homem com uma mensagem. Ele disse, todos somos santos. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos consertar isso e fazer isso e aquilo? Ali ele escreve, um homem com uma mensagem. Deus disse a Moisés, você se separa dele, já tem o suficiente disto. E recordem, Judas fala a respeito da mesma coisa nos dias finais, ou seja, no livro de Judas. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Corá. Sabemos também o que aconteceu com Corá e com o restante daqueles os quais questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus naquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram. Ele escreve pereceram e escreve também a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. Agora, vamos observar a Deus no pastor profeta, mostrando os seus frutos e planos na sua própria próxima voz de seus sinais. E também em Almas Aprisionadas nos fala algo ali também, na página 31. Abaixo, também nos habla, onde diz... Embaixo nos fala, observa aqueles judeus, homens educados, homens educados e tão refinados. Jesus disse, vós sois de vosso pai o diabo. Agora, vamos imaginar que estamos em um tribunal e Deus me perdoe por assumir uma posição como a dele, mas isso é somente por um momento para mostrar algo a vocês. Alguém vem e fala, glória a Deus, eu falei em línguas, aleluia, eu sei que eu tenho, louvado seja Deus. Sim, é assim, você o tem. Recordam bem aquelas pessoas em Israel. A Bíblia diz que depois que ele os tirou da terra do Egito, os destruiu porque não seguiram a mensagem. Eles comeram do maná no deserto que Deus tinha enviado para alimentá-los. Estiveram na presença do mensageiro, até viram a coluna de fogo e ouviram a voz de Deus e viram a confirmação. Mas por preferir crer em Corá, que falou que pode ter mais homens santos e pode ter isso e aquilo, nós também temos que ser santos, nós temos que fazer essas coisas. Todo o povo é santo. E Deus disse para Moisés, Moisés, se aparta, fica distante deles. E Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor, venha para cá comigo. Vejam o ministério de Moisés aí fazendo uma separação. Então Deus abriu a terra e ela os engoliu, os tragou. Eles também eram pessoas boas, com certeza. Eles eram pessoas de primeira linha, primeira classe, mas não é esse o requisito. A palavra diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus,
mas o que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Então não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não tem como evitar parte do caminho e depois chegar bem, ficar bem, porque ao fazer isso, seria rejeitado ao chegar à meta. Aí ele desenha uma estrela de Davi. E ele escreve, não pode evitar parte do caminho, porque ao chegar você será rejeitado. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, e o que operou o ministério de Moisés foi o Espírito Santo, o anjo do pacto, estará operando-o novamente nesse tempo final. Estará operando esses três ministérios do Espírito Santo entre os gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E daí retornará ao povo hebreu. Agora podemos ver que vai ser algo simples. Por isso o reverendo William Branham, quando fala de todas essas coisas, diz que tudo será em simplicidade. Agora isso do povo hebreu, vejam no livro Os Selos, vamos ver aqui na página 359. Vamos a ver. 369. 369. Algo ali dos Hebreus. Vejam essa parte aqui na metade da página diz: breve será o tempo para que aconteça tudo isso do sexto selo. E quando isso aconteça, será o fim. E nessa hora, a noiva já terá subido. E do lado direito aí, escreve as bodas e desenha uma pedra angular e as eras. E uma seta aí, desde essa frase, a noiva, aí coloca uma seta desde aí para a pedra angular. A rainha já estará no seu lugar. Enquanto isso aconteça sobre a terra, ela já estará lá celebrando as bodas com o rei. Então o remanescente de Israel é selado e pronto para sair. E nesse tempo começa a estremecer as forças da natureza. Do lado direito ele escreve Apocalipse 7, do 2 ao 6 e 14, versículo 1. E ali ele escreve, terremotos são depois que os 144 mil são selados. Agora, na página 359, o irmão Branham nos fala que tudo isso começa, isso de selar os 144 mil, começa antes de começar a grande tribulação. Agora, nesse escrito aqui na página 369, vejam, ele escreve, os terremotos são depois que os 144 mil são selados. Isso é algo muito importante. Agora, isso será de uma forma tão simples que quando tudo isso esteja completamente, e eu falo quando esteja completamente, porque já está sendo feito um trabalho de uma forma tão simples, que quando muitos dos que falam, olha, e não se supõe que teria um rápido, olha, aconteceram todos esses eventos e nem perceberam que tudo isso já tinha acontecido. E o nosso irmão, ele continua dizendo, portanto, ninguém poderá tornar difícil, ninguém poderá tornar complicado, porque Deus estará trabalhando, operando na simplicidade. E os simples entenderão. E no livro de Citas, na página 84, parágrafo 718, nos diz, pense, tudo seguirá tão comum como possa ser.
virá a mensagem de um fanático e a primeira coisa que você vai saber, esse ministro foi para algum lugar e não voltou. Talvez ele foi caçar lá no mato e nunca voltou. Esse tipo foi a algum lugar e veja que, direi que 1 de cada 100 bilhões jamais saberá algo dele. A não ser que alguém esteja familiarizado com ele e dirá, olha, essa jovem faltou, eu não compreendo, ela nunca faltou, ela nunca faltava assim. Não. E quando fala que os sepulcros abrirão, como os sepulcros vão se abrir? Bom, eu não tenho tempo de entrar a isso, o que queria, mas eu vou ter que somente ensinar a simplicidade de Deus. E que o cálcio, o potássio e tudo, quando todo o material que está em você seja somente uma colheradinha, está correto? E o que isso faz é quebrar para trás, em espírito, vida. Deus somente fala e o rapto virá. E aí ele escreve, Deus fala sua última mensagem, ouvirão a voz do Filho do Homem, ou seja, a voz de um profeta. E Jó disse, então chamarás e eu levantarei. E em São João capítulo 5, aí ele escreve também, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ele escreve, em carne, porque tem que ter um véu de carne para poder falar. Tudo que vai ser cumprido, tudo que será cumprido nesse tempo final, e o que falta, será por meio da palavra sendo falada. Diz que eles descobrem o sexto selo e o abrem. Isso é o cumprimento, ali ele coloca, ou seja, que é conhecimento. Vejam a palavra sendo falada por meio desse instrumento. Não vai lá para os anjos virem escavar o sepulcro para tirar um velho esqueleto morto ali. Porque para começar com ele é nascido de pecado, mas um novo, e escreve, teofania, mas um novo e feito à sua semelhança. E no final aí desenha uma estrela de Davi e escreve semelhança. Em cima escreve a ressurreição e os anjos, e uma mensagem fanática ou de um fanático. Agora continua dizendo, esses são os entendidos que no último dia compreenderão e entenderão. É porque o simples será humano, o difícil será Deus, e ele fará tudo simples. Portanto, tendo tais promessas, temos que vigiar, como Cristo disse, que vigiemos. Vigiemos por quê? Pelo quê? Pela vinda do Senhor, porque Ele vem com seus anjos. No Monte da Transfiguração, ali mostrou a ordem da sua vinda, e por isso foi mostrado Elias a um lado de Jesus e Moisés do outro lado. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo à sua igreja. E depois se revelará ao povo hebreu. Na página 119 do livro de Citas, parágrafo 1060, que continua para o outro parágrafo, passa para outra página, diz assim, como foi prometido nos últimos dias, que como um anjo, Deus estava habitando em um corpo humano. Isso aconteceu antes de Sodoma ser queimada. Ele assentou com suas costas para a tenda onde Sara estava, e ele disse para Abraão o que ela estava pensando lá dentro da tenda. Deus em um corpo humano, trajando roupas humanas, e essa é a única forma que Deus pode fazer hoje. É quando mora na sua carne, mostrando que Deus seria manifestado em carne humana. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aí ele escreve, Elohim é igual, Deus em carne. Na mensagem o sétimo selo e a terceira etapa, pregado 15 de março de 1998 em Assunção, Paraguai, diz assim,
Algumas pessoas talvez tropeçam na simplicidade. Mas Cristo disse, mas bem-aventurados os que não acham tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que a segunda vinda de Cristo, esse instrumento pode dizer, bem-aventurados os que não encontrem tropeço em mim. É uma bem-aventurança. Não achar tropeço no cumprimento da sua vinda. Oh, benditos sejam os escolhidos que não veem tropeço nisso. Esses são mais que bem-aventurados. Porque lá tropeçaram com o véu de carne, onde estava cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns também tropeçarão com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, porque estará cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era muito diferente dos demais. Agora vejam quem é esse anjo e o que esse anjo está cumprindo nesse tempo final. Nada mais e nada menos que esse anjo que era diferente dos demais. Ao vir em carne humana, nesse instrumento, o qual é o que tinha o sétimo selo, nesse instrumento, nesse véu de carne, que é o véu de carne onde Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja, sua segunda vinda. Tão simples assim. Nos fala na página 41 do livro Os Selos. Diz, Deus pode levantar filhos dessas pedras, Deus pode levantar filho a Abraão, Deus pode usar um peixe ou qualquer coisa. Se Deus traz a sua mensagem e as pessoas não crêem, Deus pode levantar uma serigueia que possa crer. Deus pode levantar um peixe morto ou uma serigueia, ou possa fazer o que queira. Que bofetada nesta geração. Vejam na mensagem, estejam certos de Deus. Na outra mensagem, o som incerto. Nessa mensagem, ele nos fala algo que para os que estavam com ele ali era algo tão comum. Mas esse é o caso da serigueia. E vejam essa história. Ele fala aqui para nosso ensinamento. Diz, outro dia, eu estava assombrado acima de qualquer coisa que aconteceu há muito tempo. Eu sou um grande amante da natureza. Vocês sabem que sou. Amo os animais. Simplesmente penso que são maravilhosos. E eu estava sentado na minha porta. O irmão Len Jane estava ali. E o irmão e a irmã Hudson estavam ali. E o pequeno Billy estava ali. E às 10 da manhã, pelo caminho veio algo, mancando e arrastando uma perna assim para trás. E entrou na minha porta e chegou até meus degraus. Era uma serigueia. Às 10 do dia. Nessa hora do dia, elas estão cegas. Estão completamente cegas na luz do dia. São animais noturnos. Elas pegam presa e conseguem presa. O seu alimento à noite, todos vocês sabem isso. Uma serigueia é um animal comestível. Entrou na porta e eu saí para encontrar a serigueia. Eu levei
um rastelo assim de folhas, e eu pensei, que estranho, talvez está cega. O que faz elas caminhar e cambalear assim? Era a sirigueia, o gambá. Eu puxei ela, olhou para mim e eu falei, tem algo estranho. E casualmente eu olhei para baixo, para dentro da sua bolsa. Um gambá é uma coisa além do canguru. Somente tem dois que têm assim uma sacola no qual leva seus bebês, seus filhotes. E na bolsa do gambá ela tinha 8, 9 bebês sem pelo ali dentro. E um cachorro tinha pegado ela, ou um carro, e quebrou a perna dela, o osso do seu ombro. Moscas verdes por todas as partes sobre ela, e bicho nos ouvidos, e tem mais lugar. E aqui estava ela, mancando assim, e ela grungiu, e ela pensou que eu estava tentando pegar os filhotinhos dela, mas eu disse, essa gambá tem mais maternidade nela do que em muitas mulheres, especialmente aquela mulher que jogou seu bebê no rio naquele outro dia para se desfazer dele. E eu disse, lá atrás eu disse, venham aqui, eu vou ensinar um sermão a vocês. Eu disse, veja a moral dessa mulher, veja a moral dessa dama. É uma besta selvagem e não tem nada de dama nela. Mas nela tem mais de dama do que no 40% das mulheres americanas. Ela chamou de dama. A gambá chamou de dama. Correto, eu disse. Correto, ela tem pouco mais ou menos de 1 hora para viver, como ela está, mas ela vai passar essas horas lutando para proteger os seus pequeninos. E essas mulheres aqui, elas têm bebês, os asfixiam, os afogam e jogam no fogo e coisas assim. São piores do que cachorros, piores que animais. A daminha não queria esperar. Ela nem sequer queria ficar em pé. Em parte, ela foi diretamente nos meus degraus. Agora vamos ver quem guiou ela ali. E esgotada, ela deitou ali e tentamos fazer com que ela se levantasse. Ela estava acabada, ela ainda estava ali sofrendo. A senhora Wood e o senhor Wood aproximaram e falaram, irmão Branham, eu penso que o que os humanos têm que fazer é matar o gambá. Esses pobres filhotinhos morrerão de fome. E disse, é a única coisa que poderia fazer. Quem faria? E chegou alguém mais e disse, irmão Branham, você não vai matar a gambá? E eu disse, você mate-a, ela está morrendo. E disse, ela está deitada, sofrendo ali, gemendo. E disse, tira os filhotinhos e mata ela, e ela ficaria melhor. E disse, eles não têm alma, é somente um animal bruto, só é um animal. E disse, os pobres animaizinhos, os filhotinhos morreram de fome. E a pobre mãe deitada ali, esse filhotinho mamando esse leite dela. E você sabe em qual condição ela estava. E disse, eles morrerão. E eu disse, é verdade. Eu sou um caçador, mas não sou um assassino. Eu disse, eu gosto muito de caçar, mas eu não mato só para estar matando. Isso é ser assassino. Isso é certo. Eu não mato nada que eu não possa comer. Ou algo que eu não possa fazer uso. Ou algo que estaria destruindo, não matar por estar matando. Isso é ser um assassino. Eu não poderia fazer. Eu simplesmente não poderia fazer. E eu sabia exatamente nas esferas mentais, na maneira correta de pensar, eu sabia que a forma mais humana para fazer seria matar a gambá e os seus filhotinhos. A gambá estava morrendo e não ia retomar a consciência novamente. E os filhotinhos iam morrer de fome. E tomando esse leite coalhado da mãe deles, possivelmente iam morrer sofrendo. O melhor seria tirá-los do seu sofrimento. Isso era sensato. Mas algo aqui embaixo não me permitia fazer. Muitas pessoas começaram a chegar e eu recebi uma ligação e eu saí. Recebi uma chamada e eu saí. E nessa noite, irmão Wood e eu
íamos no carro na estrada, ou seja, uma noite anterior. E o irmão Udi, minha esposa, vindo de lá, do rumo de Scumborg, onde eu estava tentando ter um descanso mental, e o irmão Udi disse: você viu aquele cachorrinho lá atrás no caminho? Disse: vai ser atropelado. Eu virei o meu carro e voltei. Recolhemos o pobre animalzinho. Ele estava cheio de moscas e piolhos e sarna comendo ele. Bom, o que seria o sensato que teria que fazer? Matá-lo? Eu não podia fazer. Trouxe o animalzinho para casa, consegui um pouco de produto para pulga e passei nele, consegui remédio para sarnas e dei a ele uma boa e decente comida e o mantive guardado ali, tentando fazer com que o animalzinho se recuperasse. Ele quer viver. Tem algo a respeito da vida que é real. Não imitem o cristianismo, obtenham vida. Vivam, simplesmente não briguem com vocês mesmos dizendo: bom, eu sou um cristão, eu não deveria fazer isso, eu não deveria fazer aquilo. Vivam. Tem um que se interessa por vocês. Nessa noite, às 10h30 ou às 11, essa pequena gambá estava ali jogada, inconsciente. Ou seja, já era de noite, e moscas verdes por todos os lados sobre ela, o seu ombro quebrado e jogada ali, sofrendo. E bem mais tarde, Billy entrou. A gambá estava jogada, deitada ali, e os seus filhotinhos estavam tentando mamar um pouco mais de leite dela, vindo direto da mãe, e ela estava ainda gemendo terrivelmente, e tentava ficar de pé e não conseguia, e tentava se levantar e não conseguia. Eu não podia tirar essa pobre gambá da minha mente, e eu pensei: Deus, eu deveria ir e pegar um rifle e matar essa gambá. Mas eu não consigo fazer. O que acontece, Senhor? Eu caminhei de cima para baixo, no piso, e chegou o amanhecer. Amanheceu e a gambá jogada ali. Eu voltei e pensei: oh Deus, ali está ela, e esse sol quente, jogada ali no meu degrau. Comecei a caminhar novamente pelo piso. O bendito Espírito Santo me deteve e disse: você chamou ela de uma dama. Você defendeu a ela. Por ser uma verdadeira mãe. E eu a enviei até sua casa para que você orasse por ela. E você está deixando ela ali jogada como uma mulher qualquer. E eu disse: meu Deus, me perdoa. Deus perdoa o teu servo estúpido. E tem outros lugares onde ele fala que foi ele que enviou. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho. No tema amor divino. Ouvi uma voz que diz: aqui ele está contando também isso que aconteceu. Ouvi uma voz que disse: eu a enviei a ti. Ela permaneceu deitada como uma dama por 24 horas, esperando a sua vez para que orasse por ela. Agora vejam isso. E tu não mencionaste a mim nenhuma palavra a respeito. Eu disse: bem, eu nem sabia. E eu disse: quer dizer que você enviou para mim essa gambá? Olha, se Deus tem cuidado disto.
Pensei, o que está acontecendo comigo? Eu estou falando sozinho. E me surpreendi respondendo-me a mim mesmo. Agora vejam aqui, continua dizendo. Eu disse, Deus, perdoa o teu servo estúpido. E eu saí ali fora e disse, Deus, se tu és suficientemente misericordioso para lidar com um animalzinho tonto, que é dama o suficiente para criar os seus filhotes, para enviar uma gambá a meu lar, uma gambá ignorante ao meu lar, para que eu ore por ela, ó Deus, então cura a gambá, no nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te rogo. E a gambá virou, olhou para mim, levantou seus pés, recolheu seus filhotes, colocou ali dentro, como que se inclinasse a sua cabeça e fizesse obrigado. E se foi para o bosque, se alegrando. Ela sabe muito mais do que os pregadores algumas vezes sabem. Ela seguirá a guiança do Espírito Santo. E o irmão Branham escreve que o irmão Branham golpeou o púlpito 3 vezes. Se Deus pode lidar com uma gambá, quanto mais poderia lidar com um humano, se tão somente reticência. Não existe um som incerto a respeito disso. Deus usa animais para ensinar serviços, com certeza que o faz. Vejam, se Deus, um Deus tão grande, o Criador do céu e da terra, se inclina para uma simples gambá e a move, porque foi Ele que fez com que ela fosse ali, e que seu profeta sentisse amor por ela. Vejam, até as coisas mais singelas, mais simples, aí está a grandeza de Deus. Agora, se Ele faz assim com o animal, quanto mais poderá fazer com você? Quanto mais com aqueles que lhe peçam. Ele disse, você não me falou nada. Vamos ver onde foi, se foi neste outro. Vamos ver onde foi, se foi nesse outro. Em amor divino. Tu não me mencionaste a mim. Tu não mencionaste a mim nenhuma palavra a respeito. Até agora, Jesus disse. Qual é a escritura que fala? Até agora não pedistes nada no meu nome. Pedi. Qual é essa escritura? Encontrem rapidinho. João 16. Em 16:23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Aí escreve Marcos 11, do 22 ao 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei a respeito do Pai, acerca do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes. Lembram onde o irmão Branham diz? Que todos aqueles que amam sua vinda.
amem-lhe. Ele fala no livro de Citas, amem-o. E assim foi na primeira vinda, e assim é na segunda vinda. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Agora, continuando aqui onde paramos, na página 41. Que pancada nesta geração. O livro Os Selos. Eles tropeçam com isso e se põem a discutir isso e aquilo, e Deus manda um animalzinho simples. Que repreensão. O que acontece? Deus em simplicidade. Ele mostrando a sua grandeza. Isso repreende os homens desta geração por sua incredulidade. Agora, hoje em dia, pensam como sempre pensaram, que tem que ser feito da sua própria maneira, como se fossem os sabe-tudo. Agora, se tem algo chamado a cura divina, como aquele homem católico me disse há pouco, um chamado Ayers. Quando eu fui a Houston para ver o filho dele, ele me disse, se isso fosse dom de Deus, teria que vir pela Igreja Católica. Os metodistas pensam que tem que vir pela sua e os pentecostais pensam que tem que vir pela deles. Mas não veio por nenhuma delas. Veio simplesmente no poder da ressurreição de Jesus Cristo, se escondendo. Correto. Guarde bem, não permita que isso lhe escape, mas retenha no seu coração, recordem e meditem sobre isso. Pensam que tem que vir da sua própria maneira, da sua denominação, e se não vier desta maneira, então não é de Deus. Como nós falaríamos aqui, que calça, ou seja, também estão tentando de mandar em Deus. Deus cumpre o que Ele promete da maneira que Ele já tem predestinado, desde antes da fundação do mundo. Gostem ou não gostem as pessoas. O escolhido que lhe interessa é vir o cumprimento e crer com todo o coração e seguir para diante. E parar de estar escutando coisas nécias de pessoas, mas escutar uma só voz. E recordem que no final não tem desculpa. Ah, não, eu falhei. Eu errei. Nós lemos ali. Deus não aceita isso. Dizem que é psicologia ou que vem do diabo, mas não pode ser de Deus, porque se fosse de Deus, teria que vir da sua própria maneira, assim como nós temos interpretado. Assim Jesus teve que vir aos fariseus, teve que ser desta maneira. Se Deus vai enviar o Messias, eles já tinham a interpretação de como tinha que vir, e porquanto veio de outra maneira, então para eles não era o Messias, não foi o Messias, mas bem foi um filho ilegítimo, foi um Beuzebu, mas ele era Deus escondido na simplicidade. O mesmo que falam hoje, esse é um usurpador, esse é um Beuzebu, esse tem demônios, exatamente igualzinho, como os seus pais falaram há 2000 anos atrás, e chamaram de Beuzebu aquele que eles estavam esperando. E nesse tempo o irmão Branham disse que seria paralelo em tudo, e se é em tudo, então procure o equivalente a esse tempo. Os mesmos que estão contra o cumprimento da visão da capa e do que Deus está fazendo no meio do povo, trazendo a fé de rapto aos escolhidos, também tem um grupo que está atacando, combatendo, falando contra a manifestação da coluna de fogo, o Espírito Santo, trabalhando e cumprindo o que Ele prometeu. Deus trabalhando, operando em simplicidade no meio do povo, como trabalhou há 2000 anos atrás. O precursor tem que ser um homem com tal grau de educação. Isso pensavam naquele tempo. Cada ano, quando ordenavam seus ministros e os enviavam como missionário para serem prosélitos e engrandecer a denominação, com cada um, eles pensavam, esse vai ser o precursor do que há de vir. Mas Deus o levantou de um deserto onde não tinha seminário e nem essas coisas. Deus estava se escondendo na humildade, na simplicidade.
Agora, para concluir, deixa eu falar isso. Ao rejeitar a simples mensagem de Deus e a sua forma tão simples, isso é escolher a destruição eternamente. E ele escreve, ao rejeitar. Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples. E as pessoas pensam que podem zombar, e chutar e fazer o que queira com a mensagem. Mas isso é eterna separação de Deus. Aqueles que morreram no dia de Noé e não prestaram atenção na sua mensagem, pereceram. Depois Jesus foi pregar a eles lá nas prisões de trevas, durante a sua morte antes de ressuscitar. Ele foi ao inferno e pregou aos espíritos aprisionados que não se arrependeram. Durante a grande paciência nos dias de Noé, quando esse homem simples pregou uma mensagem simples da parte de Deus, ele foi lá e disse, Noé pregou que eu viria, agora eu estou aqui, correto? Aqueles que não atenderam a mensagem do profeta Moisés, lá no deserto, o qual recebeu de Deus e o qual foi corretamente vindicado pela coluna de fogo, foram enviados ao deserto e depois tentaram se levantar e criar uma organização. Todos eles pereceram e morreram no deserto, excetuando 2 homens, Josué e Caleb. E depois, nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver. Consequentemente, olharam para trás e falaram, nossos pais comeram do maná no deserto. E Jesus respondeu a eles, e todos estão mortos. Eles viram a glória de Deus e andaram na luz de Deus, andaram na luz da coluna de fogo, andaram na luz da presença do seu poder, caminharam nos lugares que o Espírito Santo lhes preparou, comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu, e mesmo assim pereceram e foram para o inferno. De que serviu? De que valeu? Todos estão mortos. Você pode examinar essa palavra morte, que significa eterna separação da presença de Deus. Todos estão mortos. Todo aquele que rejeitou a Jesus Cristo pereceu. E todo aquele que rejeita Jesus Cristo em sua segunda vida também perecerá. Você viu o que quero dizer? O rejeitar essa simplicidade de Deus. E ali no meio ele escreve, ao rejeitar a simplicidade de Deus. Não é simplesmente uma questão de falar, bem, eu errei. Aqui que está essa parte. Não é simplesmente uma questão de falar, bom, eu errei. Não se faz desta maneira. Deus não aceita assim. A pessoa perece eternamente. Nos convém estar pensando nisto. E ele está pregando em Deus em simplicidade. Porque depois, na página 472 do livro Os Selos, ele fala, quando eu estava pregando seja humilde, na verdade eu não percebia do que eu estava falando. Será de uma forma tão simples que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas vem como o nascimento de João Batista, como o nascimento de Jesus lá em um curral. A hora está próxima, ó irmãos, aqui estamos. Nos convém estar pensando nisto. Agora, a coisa tem que ser corretamente e identificada com Deus. Se for assim, então é sua palavra. Como aqueles que rejeitaram a Moisés, a Elias, a João, a Jesus Cristo, cada um no seu dia. E na página de anotações, quando essa mensagem termina, essa folhinha de anotações, ali, referindo a essa página, ele escreve, o que rejeita a mensagem e a simplicidade na qual vem, perece eternamente. Agora, nosso irmão William continua dizendo, nesse tema, o 7º selo e a 3ª etapa. Mas bem-aventurado os que não encontrem tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito nesse último dia. E onde estará manifestado o 7º selo? Onde estará o anjo do pacto manifestado? Onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana?
E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem. E por meio desse homem, a terceira etapa será manifestada nesse tempo final. E na página 151 do livro de Citas, nos diz del párrafo 1345, nos fala desde o parágrafo 1345, e a glória de Deus estava ali dentro, de modo que eles não tinham como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Se diz que fechará os olhos, é por causa da maneira tão simples que ele ia cumprir essa promessa. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Ela será selada no meio da noite, assim como foi com eles. Eles nem sequer haverá ir. E embaixo ele escreve, não podiam ver como ministrar. E escreve também à meia-noite. Do lado esquerdo para cima escreve à meia-noite. E escreve também o rapto. E aí em cima escreve a glória de Deus. Quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. Na 125 nos fala também de tudo isso. No parágrafo 11, 13, a igreja gentílica também foi cegada pelo véu depois que foi tirado e mostrado Deus, o véu eclesiástico, como a palavra velando em um ser humano outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar sua palavra. Nos últimos dias fala que será a mesma coisa novamente. Vê? O que cegou a Israel? Aquele homem. O que foi que cegou a Israel? Aquele homem simples, um trabalhador da construção, operário da construção, que humanamente era impossível que ali estivesse cumprindo a vinda do Messias. Mas como esse garoto criou com todos nós, como vai ser ele? É impossível que ele seja o Messias. Como falamos nessa manhã. Entra nessa história, entra nas Escrituras. Entre e se ponha naquele tempo lá e veja se você ia crer em Jesus. Porque agora qualquer um, isso está escrito ali, agora qualquer um sabe que Jesus é o Messias. Mas entra nas Escrituras, olha a sua vida e veja se você ia crer em Jesus. O mesmo que você está crendo hoje, isso você teria feito no tempo de Jesus. Se agora você está crendo no cumprimento de sua promessa, obrigatoriamente, no tempo de Jesus, você seria um discípulo de Jesus, um dos seguidores de Jesus. Isso não falha. 2 mais 2 é 4. A atitude que você está assumindo hoje é a mesma que você teria assumido no tempo de Adão, de Sete, de Abraão, de Noé, de Moisés, de Jesus e de todos os anjos mensageiros das eras. A mesma atitude de hoje é a mesma que você teria assumido naquele tempo passado. Oh, bendito seja Deus, que nós assumimos a posição de crente no cumprimento de suas promessas. E isso porque somos escolhidos de Deus, predestinados de Deus para lhe receber. Diz, você é um homem se fazendo Deus. Eles falavam isso de Jesus. E era Deus se fazendo carne.
Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem, não por anjos, não por anjos, Deus não pode mudar a sua forma, mudar a sua palavra. Ele disse que não muda, ele disse que não mudava. Vê, observa. Prometeu, e os gentios são tão cegos hoje, como Israel era. Por causa de quê? Por causa do véu. Deus velado em um ser humano cegou a Israel. Observa como cada um é cegado. A um cegará, ao outro lhe revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Por isso ele dizia, eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos meninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Por isso ele dizia, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Tudo que os profetas e justos desejaram ver, o que vós vedes e ouvis. Ver e ouvir o que vós vedes e ouvis, mas não viram. Mas bendito seja o Senhor, vocês são bem-aventurados, filhos de Deus, que nesse tempo final são os bem-aventurados, que estariam vendo e escutando o que muitos profetas desejaram ver e ouvir e receber. O que o próprio irmão Branham disse, eu quase me estendo para alcançar. Ele desejava estar aqui. E vocês vejam, a você e a mim nos foi dado essa bênção tão grande de estar com nossos pés colocados no lugar que ele queria descer. Ele dizia, eu forçava, eu tentava descer, mas não conseguia. E qualquer um vendo essa manifestação tão grande de Deus no meio do povo, isso era vontade de se jogar de peito. Ele tentou, ou seja, que se ele tentou, é porque ele já sabia que estava só um pouquinho para descer. Mas bem aí foi mostrado, tudo que estava sendo realizado foi mostrado a ele aí. Olha essa mulher ali, agora ela vai entrar. Olha a maneira que ela vai entrar. Espera um momentinho, olha lá a forma que ela vai sair. E ele observou, aproximou e viu a mulher saiu empurrando a maca e disse, mas por que ali dentro? Espera aí, você apenas começou a ver algo. Olha aquele homem com a muleta. E ali ia o homem. E não sabemos se lhe faltava um pé. Acontece que quando ele saiu com a muleta para cima. Oh, glória a Deus, algo está acontecendo ali dentro. E o que era? Era o cumprimento da vinda do Messias. Era o cumprimento da sua segunda vinda. Nessa manifestação no meio do povo, nesse instrumento. Porque ele disse que quando desceu, ele ouviu algo ali dentro, escutou um nome, quer seja que foi mencionado a ele, ou ele tenha escutado enquanto esse ministério estava fazendo essas coisas aí dentro, ele tem escutado, mas depois foi dito a ele, você lembra o nome que você procurava quando sonhaste com isso? Ou seja, que se tem um nome, tem que ter alguém que tenha esse nome. Agora vejam, tudo em simplicidade. Ele tentava descer e não conseguia. E nós estamos aqui hoje, com nossos pés, esse corpo que Deus nos deu, que podemos caminhar e podemos orar a Ele, podemos cantar a Ele, glorificar o Seu nome desde o lugar onde Ele desejou descer. E você e eu estamos aqui em carne e ossos, vivos, cumprindo e sendo parte do cumprimento dessa profecia, desta visão. Na 114, um pouquinho mais embaixo, aí fala também de algo importante, continua aí nessa 114. Como era feito em cada era, a divindade velada em carne humana. Observa, os profetas eram a divindade velada, era a palavra de Deus, isso é correto, velada em carne humana.
No meio desses dois parágrafos, ele escreve: pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos de outros. Pelo quê? Pelo véu de carne. E escreve também os profetas, 2 pontos, e mais embaixo escreve divindade, a palavra velada em carne. Em cima da 11:13 ele escreveu aí também: fechará a uns e abrirá os olhos de outros. E escreveu também a vinda de Cristo. Ou seja, o cumprimento da vinda de Cristo, do Messias, do ungido, fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Continua dizendo, e agora... Agora, vocês viram como será que Deus estará trabalhando nesse tempo final? Por meio da palavra encarnada em um homem. Por meio da palavra encarnada em um homem, virá a terceira etapa nas suas diferentes fases, tanto para a sua igreja noiva, como para as virgens fátuas e também para os perdidos. A página 93 do livro de Citas, no parágrafo 806, nos diz assim: eles absolutamente não conseguem achar, porque ele mesmo se torna simples demasiado. Agora observa, isso de por si é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Isso em si mesmo não pode ter nada mais que Deus, e você não pode fazer qualquer coisa tão simples como ele mesmo se faz. E ali ele escreve: não consegue encontrar a Deus em simplicidade, em carne humana. Não consegue encontrar a Deus em simplicidade, em carne humana. Agora, vejam na mensagem Ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, pregado 7 de março de 2009, nos diz assim: portanto, a palavra de Deus para o povo, Deus a coloca na boca de um homem, no qual estará o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto. Por isso, em cada era diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que está falando através do mensageiro do véu de carne, que corresponde a cada era. E para o tempo final, estará falando mais acima, na era da pedra angular. E serão bem-aventurados todos que estarão escutando o que Cristo em Espírito Santo estará falando por meio de carne humana, do instrumento que ele tenha para ser o mensageiro desta era. E na página 70 do livro de Citas, ali também nos diz, no parágrafo 605, diz: onde está esse que vai semear essa igreja para essa igreja do tempo final? Onde está essa semente amadurecendo? Esse é o Elias prometido, e imediatamente depois desses dias começará a grande tribulação e queimará a terra. Então, o regresso da igreja e a noiva e Cristo andarão fora sobre sua cinza no milênio, quando a terra já purificada pelo fogo, e ali eles reinarão.
E os pagãos que nunca ouviram o Evangelho serão levantados nesse tempo. E os filhos de Deus serão manifestados. Se ele vai reinar, ele tem que ter alguma coisa sobre a qual reinar. Ele tem que ter um domínio. E eles governam e reinam com Cristo, e Cristo governa as nações com vara de ferro, uma vara de ferro. Então o Evangelho, então os filhos de Deus manifestados com a autoridade que ele tinha quando estava aqui, vem, e ali virá esse reino no milênio. Vem, são as cinzas. Assim que eu tenho estado vigiando por alguma coisa e passou em humildade, nós tenhamos errado, já se foi, e a igreja foi deixada em seus pecados, se isso for assim, então já é mais tarde do que vocês pensam. Se não, então vem com uma mensagem que é direta da Bíblia, uma obra rápida, rodeará a terra, a semente irá em jornais, materiais de leitura, até que cada semente predestinada de Deus tenha ouvido. Então, quando isso tomar lugar, acontecerá uma reunião de todos, e Jesus aparecerá, e a igreja irá sobre toda a terra, com a ressurreição, sendo arrebatada. Será como João veio. E os discípulos disseram, uns disseram que não sabia. Eles falaram, por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Ele disse, ele já veio e vocês não souberam. Ele disse, eles fizeram o que foi falado que eles iam fazer. Sua mensagem foi tão rápida, vejam, a todo de Israel. E ele passou somente em uns 2 lugares pequenos, somente ali debaixo de Jerusalém, ou embaixo, lá onde João foi batizado, e lá embaixo no rio, onde ele estava batizando. O rio subiu somente 6 meses, e a introdução do Messias veio dentro diretamente. Aí ele escreve 6 meses a introdução do Messias. E do lado esquerdo também escreve, Cristo governa com vara de ferro. Uma obra rápida rodeará a terra. E ele escreveu em cima. E escreveu também ali, os que nunca ouviram o Evangelho. E escreve também o milênio. E continua falando, e o Espírito Santo estará trabalhando no projeto que ele mostrou que seria realizado no meio da sua igreja no último dia. Por exemplo, a visão da carpa é um projeto divino que Deus realizaria nesse tempo final. Realizará nesse tempo final. E, consequentemente, Deus, por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, estará realizando esse projeto. Mas como fará? Através de carne humana, pondo todo o seu programa nesta manifestação que ele terá no último dia. Muitas pessoas verão um homem e um povo crente realizando um trabalho, mas outros verão o Espírito Santo realizando esse trabalho, usando um véu de carne, junto com um grupo de crentes que estarão braço a braço respaldando esse trabalho. Esse tornará uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está prometido a plena manifestação de Deus. Onde está esse lugar? Está aqui, o lugar já está feito. O que ele falou que seria uma realidade, agora podemos dizer, aqui está a realidade. Vejam, na página 84 do livro de Citas, parágrafo 712, diz, o homem foi feito para depender completamente de Deus. Em cima ele escreve, o homem foi feito para depender de Deus por completo, para completamente depender de Deus. E em cima ele desenha uma pedra angular e as eras. É o motivo pelo qual somos comparados como cordeirinhos ou ovelhas. Uma ovelha não consegue se dirigir a si mesma. Deve ter um líder. E o Espírito Santo deve nos guiar, de modo que o homem é feito deste modo. E Deus fez todas as suas obras tão simples, para que os simples entendessem. E Deus se faz simples com os simples para que possa ser entendido pelos simples. E do lado ele desenha uma estrela de Davi. E em cima ele escreve, Deus faz tudo simples para poder ser entendido. E continua dizendo,
Assim que uns verão um homem e um grupo de pessoas trabalhando nesse projeto, e outros verão o Espírito Santo trabalhando por meio de um homem e usando também muitas pessoas, ou seja, sua igreja noiva, como corpo místico trabalhando nesse projeto. Recordem Deus em simplicidade. Se lerem o livro Os Selos, recordem bem essa mensagem. O irmão William nos disse. Recordem bem essa mensagem, leiam bem essa mensagem. E depois, quando eu estiver falando, ou seja, quando o irmão Brian estiver falando do sétimo selo, leiam aí também e verão que ele disse que ele não tinha percebido bem essa mensagem, Deus em simplicidade, e do que tinha falado. Mas agora ele via muito bem quando lhe correspondeu falar do sétimo selo. Ele disse que será em simplicidade. Agora eu entendo bem. 472 do livro Os Selos. Observam bem a mensagem do tempo do fim, esse selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não falou nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde o Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo, escreve a segunda vinda de Cristo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre sejam humildes, recordem que Deus trabalha em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebia. Em verdade, eu não percebia o que eu estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas bem vem como veio João Batista. Ele escreve como Moisés e Elias, onde fala como vem, ele escreve como Moisés e Elias. Lá no Vaticano ele escreve no Papa. Ou seja, uma coisa como essa, o Papa deve saber. Que Papa e nem nada. E lá no tempo de Jesus, que Caifás e mais ninguém. Veio de uma forma tão simples que a esses líderes religiosos passou por cima deles com milhas e milhas de distância. Mas bem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos. Oh, irmão, podem ver? E ele escreve, podem ver? Ali ele colocou a data. E vem com o nascimento, então tem que ter um começo e tem que nascer. 1974. A simplicidade de Deus. Tudo é tão simples que se não vigiássemos, o Mombrar disse que passaria e não perceberíamos o seu cumprimento. Há outro lugar também que nos habla de todo isso. Também tem outro lugar que nos fala de tudo isso. Depois podem continuar procurando. Na 35 nos fala também de 35 e 36 e toda essa mensagem onde o próprio irmão William nos disse, leiam bem isso ali. Que ele trouxe para nós. E também ao ver o sétimo selo, quando ele estava pregando, disse, eu não percebia o que eu estava falando quando eu estava pregando Deus em simplicidade. Porque seria de uma forma tão simples
que somente o povo escolhido de Deus, o povo com percepção profética, poderia identificar ao Espírito Santo, a coluna de fogo, trabalhando no meio do povo, cumprindo o que ele prometeu. Nenhuma palavra do reverendo William Branham e nenhuma palavra do Dr. William Soto Santiago cairá por terra. Tudo que os profetas falaram e profetizaram, nesse tempo final, tudo será cumprido, tudo se cumprirá. Não ficará uma escritura que não seja cumprida. A simplicidade de Deus. Vamos ficar em pé e podemos cantar um cântico. Podemos cantar. Poderíamos cantar, faz dia que não cantamos o Salmo 103. Podemos cantar isso. Eu vi que hoje a Ruth cantou. Podemos pedir que nos acompanhe com esse cântico. E a José Guilherme, o diretor de cântico, pode vir à frente também. E podemos cantar esse cântico desse salmo do rei Davi. E que salgamos e ao terminar a atividade, nós saiamos cheios de força. Já estamos com força. Mas saiamos rejuvenescidos. Y no olvides
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. La simplicidad. A simplicidade. A simplicidade de Deus. Vamos deixar assim imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.